Boa tarde. Estamos dando início, então, à nossa segunda aula aqui do módulo 3 da reabilitação neuromuscular, da formação e reabilitação neuromuscular da R2FT. Hoje nós vamos ver a nossa revisão de anatomia clássica da coluna cervical e também vamos entrar na anatomia funcional desse setor anatômico. Hoje é o dia 22 de junho de 2024. Vamos lá, vamos apresentar aqui. Vocês estão vendo... Agora vamos lá aqui. Vocês estão vendo o slide e a minha figura do lado? Alguém responde. Então sim, professor. Tá tudo certo aí? Tá. Perfeito. Então tá, gente. Vamos lá. Vamos começar então aqui com a osteologia da coluna cervical. Vocês sabem que esse módulo ele compreende complexo do ombro e coluna cervical, porque os problemas da coluna cervical, todos, inevitavelmente estão conectados aos problemas dos ombros, o complexo do ombro. A coluna cervical sofre em função dos ombros. E já essa largada já diferencia, né, o nosso raciocínio clínico em relação à fisioterapia, em relação às outras modalidades terapêuticas daqui para dor, né? Porque aqui no Brasil você trata o local da dor. E nós aqui, quando alguém chegar com dor cervical para vocês ou dor nos ombros, vocês vão começar a examinar da onde? Do diafragma para cima. Tudo. Os músculos da frente, o diafragma, intercostais, os escalenos, esternocleidomastoide, aí vira o cara de lado, vê como é que está o serrátil, vira o cara em decúbito ventral, olha os romboides, paravertebral, escalenos, para finalmente chegar na cervical e aqui verificar como é que está o estilioide, occipitais, estilioide, os músculos supraioideus, os músculos masseter, temporais, enfim. A gente faz uma avaliação completa da pessoa. E nessa região também existe uma coisa que complica um pouco, muitas vezes, dependendo do tipo de população com que vocês trabalham, que é o desfiladeiro torácico. Nós vamos ver exatamente o que é o desfiladeiro torácico, mas dependendo da população, se é uma população mais idosa que se trabalha, vai aparecer muitas pessoas com sintomas nos braços, tá? Sintomas estes, tipo formigamento, parestesia, perda de sensibilidade ou perda de força. Tem coisas piores também que pode aparecer, que a gente vai ver, mas esses são os mais comuns. E esse nosso módulo, uma das funções desse nosso módulo, consiste justamente em ajudar vocês a fazer um diagnóstico diferencial deste tipo de situação, que é muito comum, é muito recorrente, e normalmente o sistema oficial de saúde aqui no Brasil atribui todos esses sintomas às hérnias de disco cervicais, pinçamento das raízes nervosas. Só que nós vamos ver que existem outras possibilidades de diagnóstico diferencial e que normalmente são essas outras possibilidades que se verificam na prática. Então, essa aqui é uma região assim, ó, que eu gosto muito de tratar, complexos de ombro e cervical, porque, ao contrário, né, do quadril e tronco, os músculos daqui são músculos muito superficiais, o acesso é fácil, não tem problema para você trabalhar esses músculos. Então, é muito bom, é muito gostoso trabalhar essa região aqui. Vamos lá, então. Aqui, na coluna cervical, a osteologia é o seguinte, né? Nós temos
7 vértebras cervicais, sendo que a primeira e a segunda são diferenciadas, né, para permitir a mobilidade da cabeça em cima da coluna cervical. Então, ali em C2, nós temos um processo odontoide, que é como se fosse um pino, né? Que é onde o Atlas gira em cima dele para permitir a rotação da cabeça, tá bom? Normalmente, essa aqui seria a situação normal da cinesiologia da coluna vertebral, ou seja, flexão lateral e dá 45 graus para cada lado. Eu não vou nem fazer, porque a minha coluna cervical está completamente anquilosada. Eu não tenho flexão lateral, é zero. Zero, aqui, ó, é zero a minha coluna. Mais tarde eu explico por quê. Né? Rotação 80 graus para cada lado e flexão e extensão 45 graus. Então, uma pessoa jovem vai apresentar esse tipo de amplitude aí que vocês estão vendo. Já um cara como eu, né? Um cara como eu, que já tem a minha idade, um cara como eu, que fez um monte de coisa errada lá na juventude em termos de treinamento, né? Eu vou depois explicar isso com mais calma para vocês, por que eu fiquei assim. Vai ter um monte de limitações e problemas. Problemas. Eu hoje já não dói mais quase nada a minha cervical, mas há 15 anos atrás doía muito. Razão pela qual, uma das razões pelas quais me fez estudar e desenvolver e chegar nesse método aqui, que é a única coisa que me ajudou. Então, se hoje eu estou sem dor, é graças ao método R2FT e ter o Luiz, ter os clínicos aí que podem me ajudar quando eu estou mal. Então, quando você encontra uma pessoa que não tem essa mobilidade, que está aqui descrita nesse slide, você precisa fazer o diagnóstico diferencial de por que esse paciente não tem essa mobilidade. Porque se você pegar uma pessoa como eu, sem o conhecimento que vocês têm da R2FT, reabilitação neuromuscular, vão ver que eu estou completamente travado na cervical e vão vir para cima assim, vamos alongar isso aí. Vamos fazer um alongamento, vamos fazer trabalho de mobilidade na tua cervical. Eu não deixo ninguém, a não ser os clínicos, mexendo no meu pescoço. Porque o risco é de morte, entendeu? Pode quebrar meu pescoço. Então, vocês não devem se meter a tentar fazer alongamentos ou trabalhos de mobilidade quando a pessoa não apresenta esse grau de mobilidade que vocês têm que ver da onde está vindo esse problema. A perda de mobilidade provém de adaptações anatômicas ou disfunções neuromusculares, contraturas, ou é uma complexa combinação desses fatores? Bem, então é esse diagnóstico diferencial é que vocês vão ter que fazer. Existe uma diferença muito grande, porque esse slide ele é muito importante quando vocês forem fazer as ativações da cervical, depois da liberação miofascial. Porque existe uma diferença muito grande entre flexão cervical de flexão capital, assim como de extensão cervical de extensão capital. E via de regra não, perdão, sempre, o que nós vamos fazer é flexão capital e extensão capital, nunca cervical, quando a gente for fazer as ativações. A flexão capital ela é feita bem em cima, tá? Pelo longo do pescoço, o longo da cabeça e os supraioides. Aqui, ó, flexão capital, ó. Tá nesse slide aqui, ó. Nós vamos ver depois na prática como é que a gente faz isso aqui, tá? Não se preocupe. Já a flexão cervical, ela é feita em sinergia do esternocleidomastoide e dos escalenos. Isso aqui nós vamos ver daqui a pouco na cinesiologia o quanto de problema gera na coluna cervical quando você tem escaleno facilitado e esternocleido facilitado. Tá? Então, quando a gente for fazer as ativações, a gente vai fazer sempre ativação
dos flexores capitais. Tá? Os extensores capitais são os suboccipitais e os esplênios. Extensores capitais aqui, ó, suboccipital e os esplênios. Já a extensão cervical é feita também pelos esplênios, tá? E pelos semiespinhais. Nós fazemos essa ativação dos esplênios através nós chamamos de retração cervical, que a imagem que a gente usa é o torta na cara. Né? Quando o bonequinho do desenho animado toma uma torta na cara, o que ele faz? Ele faz retração cervical. E a retração cervical, cinesiologicamente, é uma extensão capital, não uma extensão cervical. Extensão cervical é fazer isso, né? Extensão capital é a retração da cabeça. Muito bem, então agora nós vamos falar um pouquinho daquele carinha que dá problema para burro nas pessoas, principalmente nas pessoas mais velhas, mas pode dar em pessoas jovens também, tá? Não quer dizer nada. Que é o desfiladeiro torácico. Na verdade, o desfiladeiro torácico são 3 compartimentos, né? São 3 compartimentos que estão aqui. Primeiro tem o triângulo do escaleno, tem o espaço subcoracoide e tem o espaço costoclavicular. São 3 canais por onde as estruturas vasculares e nervosas que inervam os membros superiores passam, chamado de plexo braquial. E esses canais, eles podem sofrer uma obstrução pela facilitação desses músculos. Por exemplo, aqui no triângulo escaleno, onde esses ramos aqui, ó, do plexo braquial passa entre o escaleno anterior e o escaleno medial, ó, isso aqui é campeão de dar problema. E quando pinça com um mecanismo absolutamente idêntico ao do nervo ciático numa síndrome do piriforme. E mimetiza, vocês já sabem, né? Mimetiza uma ciatalgia verdadeira, mas não é uma ciatalgia verdadeira, é uma síndrome do piriforme. O nervo ciático está sendo pinçado pelo piriforme, pelo gêmeo superior, e aqui, na coluna cervical, acontece a mesma fisiopatologia, o mesmo problema, o mesmo mecanismo de problema. O escaleno anterior e o escaleno medial pinçando o plexo braquial e dando sinais para baixo, no braço. Entenderam? Então, esses problemas que costumam dar no braço, de formigamento, perda de sensibilidade, essas coisas, normalmente vêm aqui da coluna cervical. Claro, também, esse pinçamento também pode acontecer no trajeto para o braço, como a gente vai ver lá no módulo 5. Mas, comumente falando, é mais comum aqui. Falando um pouquinho aqui da anatomia do plexo braquial. Vamos lá. Observe aqui, ó, esse nervinho verde aqui, ó, radial e axilar. Ó. Aqui temos o músculo cutâneo, aqui nós temos o mediano e aqui nós temos o nervo cubital. Então, vocês observem que são todos nervos sensório-motores, alguns têm função motora, não muito, mas normalmente todos eles sensórios, do nervo do membro superior. E eles nascem onde? Eles nascem aqui, ó, entre C5 até T1. Então, quando uma pessoa chega com problema, com sintomatologia, formigamento, parestesia, perda de força,
Qual é o diagnóstico diferencial que vocês têm que fazer? Será que esses sintomas se devem à compressão dessas estruturas nervosas aqui no desfiladeiro torácico? Será que se deve a uma compressão no trajeto para o braço? Ou será que se deve mesmo a uma hérnia cervical? Esse é o diagnóstico diferencial que vocês têm que fazer. Eu já adianto para vocês que quando os sintomas provêm de uma hérnia, são sintomas muito importantes, tá? A pessoa vai ter fraqueza no membro, vai ter um formigamento contínuo no braço, uma sensação, sintomas realmente muito importantes. E nós vamos fazer depois testes fáceis e rápidos que vão ajudar vocês a fazer esse diagnóstico diferencial. Então, gente, o plexo braquial pode ser afetado, então, né, por degenerações discais, que eu acabei de falar, né, que são as hérnias e protusões cervicais. Pode ser protusões ósseas também, os famosos bicos de papagaio, que podem atingir as raízes nervosas lá na coluna cervical do plexo braquial. Ou por facilitação dos músculos por onde passam esses nervos, essas estruturas nervosas pelo desfiladeiro torácico. Agora vamos falar um pouquinho sobre como é que a cervical é estabilizada. E ela adota a mesma estratégia de estabilização que nós temos no complexo do ombro e na coxa femoral, que é o sistema local atuando em sinergia com o sistema global. O que vocês normalmente vão ver, né, pessoal? Quando vocês forem fazer os exames, vocês vão estar tocando em quem? No sistema local ou no sistema global? Sistema global. E vocês vão encontrar ali o sistema global virado em miséria. Trapézio, uma rocha, o elevador escapular, uma rocha, esternocleido, os escalenos, peitoral maior, peitoral menor, córaco braquial, tríceps, entendeu? Todos os caras que estabilizam, o sistema global que estabiliza o complexo do ombro e da coluna cervical, vai apresentar uma complexa combinação de músculos facilitados e outros inibidos. Isso porque o sistema local da pessoa, quase que com certeza absoluta, vai estar inibido. Inibido. E essa vocês estão lembrados, né? Lá do módulo 1, nós trabalhamos com 3 modelos de relação de disfunção aqui na anatomia funcional, né? Sinergia, antagonismo e local para global. Então, como esse setor anatômico, nós vamos ver que, por exemplo, o joelho não tem sistema, o joelho e o cotovelo não tem isso, né? O joelho e cotovelo depende de ligamento e de músculo, só um pouquinho os músculos ali para estabilizar. Mas essas articulações esferoidais e a coluna cervical atuam dentro desse sistema aqui, sistema local e o sistema global. Então, vocês vão encontrar o sistema global compensando pela inibição do sistema local, numa relação de sinergia, porque esses dois sistemas eles têm que trabalhar em sinergia para poder estabilizar a coluna cervical. Então, eu comecei pelo sistema local, que são, eu chamei ali, né, multífidos e companhia, né, que são todos aqueles músculos bem íntimos e que estabilizam e dão movimento aos corpos vertebrais. Então, a gente tem ali os multífidos, tem os rotadores, tem os intertransversais, tem os interespinhais. Esses musculinhos, eles têm uma função multimodal, né? Eles são multimodais, eles têm uma função proprioceptiva importantíssima, importantíssima, e também, evidentemente, a função estabilizadora e movimentadora, mas o movimento das vértebras é muito pequeno, na maioria das pessoas, né?
Então, a função primária desses caras aí é proprioceptiva. Na face anterior do sistema local, nós ainda temos, então, o longo da cabeça e o longo do pescoço, que são músculos muito íntimos. Aqui, ó. Aqui está o longo do pescoço, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o ventre superior. Aqui também é longo do pescoço. E longo do pescoço na parte de baixo. Então, esses carinhas todos aqui, ó, é o longo do pescoço. E este aqui, que é por cima deste, por cima do longo do pescoço, é o longo da cabeça. Isso aqui, naturalmente, é a visão anterior do pescoço, né? E são estes aqui, né, os que fazem a flexão capital, os que a gente tem que ativar. Esse é o sistema local que a gente tem que ativar. Na face posterior, então, nós temos os multífidos, os occipitais, semiespinhais e os longuíssimos, né? São os eretores da coluna. Então, aqui nós temos um aluno meu, paciente na academia, ali, situação de academia. Esse senhor, ele tem uma hipercifose torácica. Então, para eu colocar ele numa situação confortável no chão, tem que botar um baita de um apoio para a cervical dele, atrás, ali da cabeça. E nós vamos ver que a flexão capital realmente é um movimento bem sutil, tem que ser feito bem devagarinho, nós vamos ver isso com calma ali na prática. Falando agora um pouquinho dos suboccipitais, né? A função desses camaradinhas é fazer tanto a extensão cervical, quanto fazer a propriocepção, quanto auxiliar também nos movimentos de rotação da cabeça, ou seja, eles são muito solicitados. Na situação que a gente vive hoje em dia, né, onde as pessoas têm muito uso de tela, toda essa musculatura posterior da cabeça e da cervical, ela fica sob tensão de alongamento. E vocês, se vocês estudarem nos livros, na literatura que tem toda por aí, uma das nomenclaturas que vocês vão encontrar é travado em alongamento. Travado em alongamento. Também vão encontrar o oposto, né? Travado e encurtado. Para nós, travado e encurtado é facilitado, travado em alongamento é inibido. Tá? Esses musculinhos, eles têm uma conexão importantíssima com os olhos, de modo que quando a pessoa tem dor cervical, dor de cabeça, dor nos olhos, a queixa foresta, vocês vão aqui direto que provavelmente esses caras vão estar facilitados. E aí vocês vão fazer a liberação miofascial deles, conforme a gente vai ver lá na prática. E em seguida vão fazer a ativação de quem? Dos antagonistas, né? Que são os flexores capitais. Então, os flexores capitais são antagonistas desses carinhas aqui de trás. Vocês vão fazer a liberação desses caras e ativar os antagonistas, flexores capitais. Passando agora para o sistema global. Então, na posição, né, anterior e medial da cervical, nós temos o esternocleidomastoide, temos os escalenos, escaleno anterior, escaleno posterior e medial, e o grupo homoioideu. Nós temos o osso ióide, que é o único osso que não tem conexão com outro osso. O osso ióide, ele tem músculos que são os infra-ióides e os supra-ióides. São músculos envolvidos no processo de mastigação e deglutição. Tá? Abrir a boca, fechar a boca e engolir. Um monte de músculo ali. Que a gente genericamente chama assim, grupo homoioide. Na parte posterior do complexo do ombro, nós temos o elevador escapular. Cara que é, assim, ó,
Campeão. Entre 10 problemas de coluna cervical e ombro que vocês vão pegar, o elevador escapular e o trapézio vão estar facilitados, gente. Assim, ó, é batata, 100% de certeza, tá? Não tem como. E a questão é a seguinte, né? Vou já enganchando aqui um pouquinho da anatomia funcional, como eu fiz antes ali. Quem é o principal antagonista do elevador escapular? O dorsal. O dorsal ele tem várias funções, né? Faz adução do húmero, faz extensão do húmero e faz depressão escapular. Depressão escapular. Ou seja, é um movimento antagonista desse carinha aqui, o elevador escapular. O que isso implica? Se o elevador escapular está facilitado, se ele está dolorido, se ele está uma rocha, ele está matando, inibindo o grande dorsal. Se o grande dorsal está inibido, o subsistema oblíquo posterior da pessoa está morto. E assim a gente vai fazendo o raciocínio clínico para os problemas que ela tiver. Ok? Aqui está o nosso querido esternocleidomastoide, o cara que é campeão de dar problema, né, na cervical quando facilitado. Ó. O estenocleido, quando está facilitado, o que ele faz? Não ele sozinho, né? Coitado, ele não é o único. Tem os escaleram também que são sinergistas. Mas ele joga a tua cabeça em anteriorização, né? Em protração. E colocar a cabeça em anteriorização é a pior situação possível para a cervical. E é uma coisa extremamente comum de tu encontrar, porque a gente está usando muito hoje o computador para trabalhar. Esses óculos aqui que eu estou usando, eles não são óculos de leitura. Óculos de leitura é para essa distância aqui, ó. Esses óculos são para meia distância, para usar no computador, justamente para evitar que eu fique com a cabeça assim, ó, para trabalhar. Entenderam? Então, isso é um cuidado, uma atenção que vocês têm que ter quando forem trabalhar com pessoas 40 a mais, né? 50 a mais, 60 a mais. Pergunta assim, ó, escuta, os teus olhos são de leitura ou meia distância? Tem que ver isso aí, porque às vezes a pessoa está trabalhando com a cervical em protração, o esternocleidomastoide está uma corda de violão, e vocês não conseguem resolver a situação porque a pessoa está trabalhando, causando aquela situação ali, entendeu? Então, essa é a grande questão aqui com relação ao nosso querido esternocleidomastoide. Pelo Thomas Mears, o esternocleido tem um monte de sinergistas aqui, ó, inclusive o reto abdominal, psoas. Ou seja, se o esternocleido está facilitado, ele pode estar facilitado porque algum cara aqui para baixo está inibido. Por exemplo, cesáreas. É as mulheres que pariram filho por cesárea. Tem uma. Opa! Elas têm a cirurgia aqui embaixo. A cirurgia vai fazer o quê? Vai inibir aquela região onde ocorreu a cirurgia, vai romper ali a sinalização, aquela região vai ficar inibida e vai jogar tensão a montante no trilho para cima, vai causar facilitação no esternocleidomastoide. A facilitação no esternocleidomastoide causa anteriorização cervical e é muito comum tu encontrar mulheres com dor cervical que tiveram filho por cesárea. Beleza? E, evidentemente, né, se o esternocleido faz essa função, né, de anteriorização, os antagonistas são todos os carinhas de trás, os extensores cervicais. O esplênio é um cara do sistema global super importante para nós ativarmos
quando a gente for fazer um tratamento de coluna cervical. Normalmente, esse cara vai estar inibido por alongamento. Esse cara é um dos caras que ficam alongados, travados em alongamento, alongados, inibidos. Então, é super importante ativar ele, e o processo de ativação dele é meio acrobático, assim, vocês vão ver lá depois, tá? Mas é assim, ó. É assim que a gente ativa os esplênios. Ali tem um errinho, ali tem um S ficou branco, ó. Mas é a tota na cara, é fazer a tota na cara, a retração cervical, com uma carga elástica. Tá? Isso é uma ativação que traz um alívio tremendo para a pessoa, sabe? Eu, quando faço isso aqui, assim, ó, dá vontade de ficar uma meia hora encaixado ali, porque dá um alívio, uma sensação muito boa. Ainda no sistema global, nós temos os escalenos. Então, nós temos 3 escalenos que estão aqui, ó. Escaleno anterior, escaleno medial e escaleno posterior. Globalmente, esses 3 músculos eles estão envolvidos na flexão lateral da coluna cervical e na rotação. Eles são sinergistas de flexão lateral e rotação cervical também. Tem um detalhe aqui, ó, que eu botei, ó, que eles são sinergistas da ventilação forçada, especialmente aqui o anterior, porque tem inserção aqui na primeira costela. Ó. Opa! Inserção na primeira costela. Então, eles também entram na ventilação forçada. O que isso aqui quer dizer? É importante isso que eu vou falar. Porque quando vocês forem analisar a pessoa, para disfunção ventilatória, essa é uma região que a gente tem que olhar. Se os esternocleidos estão levantados e se os escalenos também estão reativos. Tem outros sinais aqui para baixo também, que a gente vai ver depois na prática. Mas esses caras aqui, como eles se envolvem na ventilação forçada, eles têm que ser avaliados, tá? Para disfunção ventilatória. Segundo Thomas Mias, quem são os sinergistas aqui, antagonistas dos escalenos? Um monte de gente. Mas, basicamente, a linha anterior superficial e toda a linha lateral. Né? Toda a linha lateral. Esses são os sinergistas e antagonistas. Isso aí tudo tem na apostila, não vou entrar. E já vamos para anatomia funcional. Tá? E agora aqui a coisa começa a ficar complexa, tá, gente? Porque a coluna, ela é uma coisa só. E os trabalhos que a gente vai fazer, muitos dos trabalhos que a gente vai fazer para complexo do ombro e coluna cervical, estão exemplificados aqui nessa foto. Esse menino, que são problemas posturais. Só que, se a gente for pensar exclusivamente no que está acontecendo aqui no complexo do ombro e não olhar para baixo, a gente não vai ter uma solução completa, uma solução efetiva e de longo prazo. E é isso que torna de alta complexidade esse tipo de trabalho de correção postural. Nós só vamos intervir nessas questões posturais quando essas questões posturais estiverem gerando problema para a pessoa. Estiverem relacionados, vocês identificarem que o cara, por exemplo, tem um andar sentado, a pessoa tem esses ombros para frente, inclinados anteriormente, rotados anteriormente, e tem dor cervical. O cara que anda sentado, né, em retroversão pélvica, tem dor lombar, tem dor no quadril. Bom, a gente vai ter que enfrentar a situação. Mas se não tiver sintoma associado, nem mexe, porque é bem complicado, é bem demorado, é muito dolorido fazer esse trabalho e é altamente complexo. Não é exigido de vocês absolutamente que ao final desse ano saibam consertar essas situações aí, tá bom?
Vocês estão vendo que em cada módulo que a gente faz, eu sigo uma metodologia, né? Uma forma de dar o conteúdo, né? Que eu primeiro faço uma revisão de anatomia clássica, e em seguida eu faço uma revisão de anatomia funcional para o setor anatômico. Então, hoje, a gente vai ver quais os trilhos anatômicos e os subsistemas do core estão mais diretamente relacionados com as disfunções do complexo do ombro e da coluna cervical. Nos subsistemas do core, os mais importantes são o subsistema de estabilização intrínseca, o oblíquo anterior e o oblíquo posterior. O subsistema de estabilização intrínseca certamente é o mais importante, né? Porque esse cara aqui, ele vai determinar o quanto de anteriorização, o quanto de retroversão pélvica, ou se a pelve está nivelada. Porque, independentemente da posição da pelve, vai refletir lá em cima na coluna cervical, no complexo do ombro dessa pessoa. Não necessariamente, mas muito comumente, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Essa situação aqui do slide da esquerda, chamada posição de tesoura, que é uma anteriorização pélvica, ela causa uma perda funcional do subsistema de estabilização intrínseca. O ideal é essa situação aqui, né, nesse slide, né? Ou seja, nós temos a pelve em neutra, o diafragma em neutro, e quando a pessoa ativa todos esses músculos aqui, pá, pressuriza esse caneco aí, né, do subsistema e estabiliza a tua coluna, beleza, mas na maioria das vezes não é isso que nós temos, né? Na maioria das vezes o que a gente tem é uma complexa combinação dessas situações aqui. Então, por exemplo, a gente pode ter uma anteriorização pélvica aqui, ó, uma inclinação anterior, com protração cervical. Nós podemos ter anteversão pélvica com uma hipercifose, com anteriorização cervical. Nós podemos ter uma retificação lombar aqui por uma retroversão pélvica com anteriorização pélvica e anteriorização cervical. Retroversão pélvica com hipercifose, enfim, e escoliose. É complexo. É complexo. Sem dúvida é complexo resolver essas questões aí. Ainda mais, né? Ainda mais quando a gente leva em consideração a idade da pessoa com quem a gente está trabalhando. Porque se é uma pessoa jovem, entenda-se, 40 para baixo, 30 para baixo, né? Um adolescente que tem esses problemas aqui, beleza, o prognóstico é excelente, a gente vai conseguir realmente resolver essas questões aqui, vai conseguir. Mas pessoas da minha idade, que já tem uma coluna para frente, né? Já tem a coluna toda arrebentada, com hérnia, com protusão, com bico de papagaio, anquilosada, meu, não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Então, quando é uma adaptação anatômica, quando a pessoa já apresenta uma adaptação anatômica, babausa, a gente não tem como ajudar. Não, não vamos fazer aqui todo o processo, né, de progressão, de ativação dos subsistemas, só estou te dando aqui agora o primeiro nível de ativação do subsistema de estabilização intrínseca, que é o PALOF. Não só o PALOF, mas todas as ativações que o DNS oferece também podem ser utilizadas para ativar esse subsistema. Aqui tem um slide, nesse slide tem essa imagem aqui do cara fazendo um PALOF no chão, mas é deitado em decúbito dorsal. Seguramente vocês vão fazer isso aqui na maca também. Tá? Eu faço isso aí a toda hora. É super importante fazer essa ativação aí. O subsistema oblíquo posterior, ele é importante por causa do dorsal. Falei para vocês que quando o sujeito está com um problema, falei para vocês que 100% das pessoas que têm problema
na coluna cervical e no complexo do ombro estão com o seu trapézio, elevador escapular inibidos, facilitados. E vai fazer o que isso aí? Vai inibir o dorsal. Inibindo o dorsal, caput, babaus para o subsistema oblíquo posterior. Então, esse subsistema, juntamente, naturalmente, com o seu antagonista, que é o oblíquo anterior, é super importante. E aqui vocês veem uma situação clássica, né? Que a gente vê direto nas academias, que não é um fisiculturista, não é, é um marombeiro. Qual é a diferença entre fisiculturista e marombeiro? Fisiculturista normalmente sabe o que está fazendo e ele tem como ideal desenvolver todos os músculos do corpo. O marombeiro não, né? O marombeiro só quer desenvolver aquilo que ele olha no espelho. Então, é peito, bíceps e dorsal, né? O cara fica assim, ó. Que é o caso desse sujeito aí. Então, bunda zero, membro inferior zero, a parte de baixo aqui do dorsal, ó, zero, mas aqui em cima tem, ó, tá? Então, esse subsistema oblíquo aqui, ó, não existe. Esse paciente aqui, ele veio por epicondilite, tá? Eu sei que alguém deve ter levantado a mão aí, mas eu não posso interromper agora, nós já estamos terminando, tá bom? Depois eu respondo a pergunta. Me desculpe. Forma clássica de fazer a ativação do subsistema oblíquo posterior é através do perdigueiro. E aí, esse exercício aí a gente pode fazer sem carga elástica ou talvez botar uma pequena, fraquinha carga elástica para fazer essa ativação. E o subsistema oblíquo posterior, naturalmente, é anteposto pelo subsistema oblíquo anterior, né, que é composto aqui, né, pelos adutores e pelo oblíquo contralateral. Bem, em termos de trilhos anatômicos, o trilho anatômico principal que nós temos que conhecer para tratar as disfunções do complexo do ombro e cervical, naturalmente, são as linhas do braço. Então, como eu escrevi aqui, né? A articulação glenomerular possui alta mobilidade, então os ombros necessitam de múltiplas conexões miofasciais para permitir o grau de liberdade exigido com o nível de estabilidade exigido. Lembre-se, mobilidade e estabilidade são os dois lados da mesma moeda. Essa moeda tem um nome, controle motor. Guardem isso para vocês, porque na internet está cheio de blogueiro dizendo para fazer trabalho de mobilidade. Só que para ter mobilidade, você tem que ter estabilidade. O cérebro tem que conseguir estabilizar para poder permitir a mobilidade. Se existe um problema de propriocepção que impede a estabilidade, você não vai ter mobilidade. Tá? Então, isso aí é o que norteia a reabilitação neuromuscular. Se vocês raciocinarem dessa forma, vocês são clínicos de reabilitação neuromuscular, ok? Então, vamos lá. Os braços, eles possuem 4 linhas, 2 na frente, 2 atrás, anterior, as superficiais e profundas, tá bom? Linha superficial anterior, essa aqui, ó. Essa aqui é a linha superficial anterior e essa aqui é a linha profunda anterior. Então, essa linha aqui, ó, gente, observa esse detalhe aqui, ó. Ela tem o peitoral maior junto com o grande dorsal. Então, aqui nós temos mais uma justificativa para integrar o subsistema oblíquo posterior neste modelo de anatomia funcional aqui. O que vale dizer, eu vou voltar a esse tema lá no módulo 5, cotovelo, né, e mão, que as epicondilites mediais, cadê o cursor? A epicondilite medial está linkada aqui, ó, com esse grande dorsal. Pode estar linkada, né? Via de regra está.
Porque a epicondilite medial, por esse mapa aqui, está linkado com o grande dorsal. O sujeito está com o grande dorsal inibido, subsistema oblíquo posterior inibido, e for tenista, pode dar problema no epicôndilo medial dele. Nós temos o intercepto medial do braço. Tem o intercepto medial e o intercepto lateral do braço, indo para o grupo flexor, terminando na superfície palmar. Tá? A linha profunda anterior, peitoral menor e o córaco braquial. Os campeões da disfunção do ombro, né? Os caras que, quando facilitados, botam o ombro em inclinação anterior. Além disso, nós temos o bíceps, o periósteo radial e a região tenar. A linha superficial posterior é esta aqui, e a linha profunda posterior é esta aqui. Observem na linha profunda posterior, ó, a conexão do tríceps. A conexão que existe do tríceps, principalmente aqui da cabeça longa, com o redondo maior, o infraespinhal, o supraespinhal, o oblíquo, o romboide e o elevador escapular. Então, aqui nós temos uma conexão do tríceps com o manguito rotador externo. Ok? A linha profunda, a linha superficial posterior é essa aqui, né? Aí tem esplênio, tem o trapézio, tem o romboide, também está aqui, né? Deltoide, intercepto lateral, ó, e grupo extensor, terminando na região hipotenar. Padrões compensatórios, tá? Quando a gente tem as linhas anteriores facilitadas, peitoral menor, peitoral maior, córaco braquial, vai causar o quê? Ó? Inclinação anterior dos ombros, anteriorização cervical, retificação cervical, dor nos ombros, dor na cervical, dor na cabeça, túnel do carpo. Nós vamos ver depois, módulo 5. Então, quando essas linhas aqui estão facilitadas, gente, pode dar um monte de sintomas diferentes. Mas nesse espectro aqui, tá? Dor nos ombros, dor cervical, dor de cabeça. Isso é uma coisa que ninguém olha. Ninguém que não tenha o raciocínio de anatomia funcional, né? Como é que você vai tratar uma dor de cabeça ou dor cervical olhando o peitoral da pessoa? Coisa que talvez, para vocês talvez já fique óbvio isso, mas para muitas pessoas não é, né? Normalmente nós encontramos as linhas posteriores inibidas, né? Causando o mesmo tipo de problema, porque se essas linhas estão facilitadas, automaticamente essas linhas aqui estão inibidas, então vai dar os mesmos tipos de problemas, que são as duas metades da mesma moeda. Linhas anteriores inibidas. Epicondilite medial, como eu falei, né, o grande dorsal inibido. Dores nas mãos. Dores nas mãos, tanto pode ser problema no manguito, a gente vai ver, em função de inibição do manguito, quanto inibição da própria musculatura intrínseca da mão. Assim como, naturalmente, dores nos antebraços. E as linhas posteriores facilitadas vai dar epicondilite lateral, perda de mobilidade cervical, porque isso aqui fica tudo trancado, tem dificuldade para fazer principalmente a extensão cervical e a flexão cervical, mas também todos os demais padrões cinesiológicos da coluna cervical, se esses músculos aqui estão facilitados, né?
Dor de cabeça, dor cervical, que comprime vaso. Famosa dor interescapular, que é o torcicolo. O famoso torcicolo é a dor interescapular. E, naturalmente, perda de mobilidade torácica, que está associada com o restante das dores cervicais. Outra linha importantíssima, naturalmente, é a linha anterior profunda, em função da quantidade de músculos que estão relacionados a esse trilho aqui e que pertencem à coluna cervical. Olha ali, ó, nós temos todos os músculos da região da cabeça e da coluna cervical linkados com pessoas, com adutor, com ilíaco, com o dorsal, diafragma, intercostais, enfim, todos os caras da linha anterior profunda. Muitos músculos mesmo aqui, ó, escalenos, todos os músculos anteriores cervicais, masséteres, tireoide, temporais, todos eles. Então, é importante porque essa linha ela faz uma conexão, né, por baixo das linhas superficial anterior, linha superficial posterior, linha lateral e linha espiral. Ela conecta todas as demais linhas. Eu já falei para você, se não falei, eu repito agora, me desculpe, mas eu já tratei uma pessoa para enxaqueca, trabalhando nos adutores dela. O sujeito chegou com enxaqueca, a queixa dele era enxaqueca. Eu examinei a cervical dele, não achei nada facilitado, assim, que explicasse, que justificasse o sintoma dele. Mas fiz o trabalho para complexo do ombro cervical, sessão 1. Não mudou nada. Quando o cara, na segunda sessão, diz que não mudou nada, eu já ligo o sinal amarelo, né? Aí eu olhei para o core dele. A barriga do cara estava toda retalhada, teve vários acidentes, cirurgias, tinha tela. Meu, era uma confusão aquela barriga do cara. Ou seja, subsistema de estabilização intrínseco, pifado. Aí eu fui para o adutor. Se o subsistema de estabilização intrínseca está pifado, quem está facilitado? Os adutores. Né? Os adutores do cara estavam uma rocha. Eu toquei assim, o cara saltou da maca. Então eu comecei o trabalho pelos adutores dele. E aí, na sessão seguinte, na quarta sessão, quando ele veio, a enxaqueca tinha finalmente melhorado. O que eu fiz? Fiz liberação nos adutores e tentei ativar o máximo possível a linha anterior profunda e o subsistema de estabilização intrínseca. Foi o que eu fiz. E automaticamente melhorou aqui em cima. Aqui estão os componentes da linha anterior profunda. Eu vou tirar uma fotinho. Não, vou tirar uma fotinha com o computador aqui. Espera aí. Esses são todos os componentes, né? Então, velho, assim, ó, quando essa linha está disfuncional, olha lá, quando facilitada, dor lombar, cervicalgia, enxaqueca, disfunção ventilatória, dor epigástrica, dor no quadril, bruxismo e valgo dinâmico, né? Porque os adutores facilitados vão dar um valgo dinâmico, porque os glúteos médios vão estar inibidos, porque os adutores estão facilitados. Dá muito problema. Essa linha anterior profunda aqui é a campeã de problemas. Ok, eu vou parar agora aqui. E agora eu passo a palavra para vocês. Primeiro vou começar com o Romualdo. Romualdo, tu tem pego alguém aí recentemente com problema na cervical? Como é que está a tua situação aí? Ivan, eu acho que
a segunda maior causa de procura do teu método, né? Do método R2, é a cervical. E como eu trato muito surfista, cara, todos. Tu botou tempo de surf ali no pessoal, então tu pegar 30 anos mais, pode ir certinho. E outra causa disso aí que a gente tá pegando é a galerinha nova, né, no computador, no celular. Então, para mim, tá quase chegando na dor lombar, que é a grande campeã, né? Aparece muito. O celular tá nos ajudando muito, né? É verdade, é verdade. E tu, Humberto, o que tu me conta da tua experiência de fisiculturista aí? Ele já está fazendo uma liberação no esternocleido ali, ó. Tá sem áudio, Humberto, tá sem áudio. Eu tenho um problema crônico aqui no esternocleidomastoide, escaleno. Já fiz várias sessões ali com o Joselito, melhorei bastante, mas ainda tem que mexer mais um pouco. Aí eu vi ali na aula de hoje exatamente o problema que eu tenho. Por que tu viu, né? Porque eu também tenho, né? Isso aí. Mas eu tô bem melhor. Tipo assim, eu fiz as sessões com ele, nas primeiras que eu fui eu tava terrível. Aquele meu problema da lombar que ele mexeu, eu tô, assim, ó, melhorei 80% e não piorou mais. Que bom, E acho bom, que venho melhorando. que bom, que bom. Cara, o fisiculturismo, né? E aí tem o Humberto, tem eu, né? Quem se dedica a desenvolver hipertrofia máxima nos músculos, eu estou falando de fisiculturismo, hipertrofia máxima, não estou falando de treinamento de força, não estou falando de treinamento de força clássico, treinamento de força funcional, como nós chamamos aqui na R2. Mas quem se dedica ao fisiculturismo, gente, tem que saber que vai pagar um preço por isso. Porque a estrutura, as técnicas de trabalho, não só as cargas, mas tudo utilizado para desenvolvimento máximo de músculo, vai gerar e vai perpetuar desequilíbrios musculares. E no caso do Humberto, no meu, com certeza, no dele, não sei, mas no meu, com certeza, eu já tenho adaptações anatômicas importantes no meu problema. Né? Te lembra que eu ia falar para vocês por que a minha cervical é travada, né? Nos anos 80, a orientação que se dava era de empurrar a cervical, a cabeça contra o banco para fazer o supino. Empurrar a cabeça para trás, fazer uma torta na cara, empurrar a cabeça. Olha, se aqui está o banco, né? E aqui está a coluna cervical, quando você empurra a cabeça no banco, o que você provoca? A retificação da coluna cervical. E toda vez que você tiver uma curva da coluna retificada, você vai ter problema. Você vai acelerar um processo de degeneração articular ali na coluna. Foi o que aconteceu comigo. Então, a princípio, eu tive muita dor, muitos e muitos e muitos anos com dor, uma sensação de fragilidade na minha coluna. Assim, eu andava de bicicleta naquela época, e a simples trepidação do guidão às vezes me dava choques na coluna, assim, ó. Eu padeci com a minha cervical. Agora, como ela está toda ela anquilosada, já calcificada, não tem mais muito o que fazer, mas pelo menos está quieta lá. Além disso, eu tenho uma hipercifose, né? Também pelo fato do treinamento de força. Né? Porque quando a gente faz treinamento de força, de alto desempenho, e eu não tive um desempenho tão grande assim quanto o que o Humberto chegou a ter. Mas eu fazia lá meu supino com 160 para 5 repetições, eu agachava 200 quilos, terra com 250, pressão de ombro com 90, né? Então, eu tive, para tu fazer esse tipo de trabalho, tu não pode fazer com a caixa solta, né?
Quando tu vai fazer um trabalho de membro superior desse nível, tu tem que estar todo encaixado, todo travado para maximizar o torque nas alavancas. E esse processo de estabilização, 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 causa adaptação anatômica nesse sentido, te deixa mais rígido. Tá? Necessariamente, se tu desenvolve força em alto nível, tu perde mobilidade automaticamente. O que tu tem para dizer, Humberto, da tua história? Assim? E eu agora eu voltei a focar nos treinos, assim. Tipo, eu tive agora de 3 meses para cá, eu comecei a treinar mais forte. Eu já tive um aumento de 12 quilos de massa corporal. E minha força dobrou. Tipo assim, eu tô fazendo supino agora com uns 80 de cada lado. Tô treinando bem pesado. 180. E, tipo assim, eu, muito jovem, assim, ali com 20 e poucos anos, foi o auge da minha força. Eu treinava no miudinho, eu cheguei a agachar com 300 quilos, 7 anilhas de 20 de cada lado. Isso com 22, 23 anos. E aí, dali, eu acho que foi ali que eu, tipo, constituí o problema que eu tenho hoje, né? Que é um desgaste muito grande da coluna. Eu tenho uma série de protusões, de hérnia de disco, de bico de papagaio, eu tenho de tudo na coluna, desde a cervical, torácica, lombar e sacro. Sendo que eu Mas nunca também fiz um tem movimento que me machucasse, né? Foi tudo pelo desgaste do excesso de carga. é que, na verdade, é uma combinação de fatores, né? O excesso de carga, mas também, naquela época, tu não trabalhou nada de subsistema do core, né? Então, Não, nada, nada. Nunca é nem no, tinha no nosso... ouvido falar nisso. É Naquela lógico, época era chumbo. é lógico. Então, sem subsistema do core, né? Sem ter um core e tocando esse nível de carga, evidentemente que vai dar problemas e É. problemas graves, né? Problemas Se naquela graves, época eu tivesse conhecimento de fazer ativações e coisa assim, talvez tivesse amenizado, né? Porque teria mais com certeza, sustentação. com certeza. Mas, de Mas qualquer naquela maneira, época ali, eu botava 100 quilos na barra para aquecer. tá. Aliás, sabe quem é que vai vir aqui se tratar? O Miúdo. Legal. Semana que vem, sexta-feira. Eu vou documentar o Show. trabalho com o Miúdo, vou fazer postagem e depois vou mostrar esse exemplo aqui, vou falar no curso sobre o trabalho com ele. Tá? Vai ser para quadril, ele vai vir para quadril, porque ele disse que ele não está conseguindo se agachar agora. Uhum. Sim, Aí ele teve lesões gravíssimas. eu perguntei para ele, Miúdo, tu tá com quantos quilos agora, Miúdo? Ah, tô levezinho, tô com 144. Eu disse, eu vou te atender no chão, velho. Tu vai quebrar a maca. Uhum. O miúdo chegou a ter quase 200 quilos. Chegou a ter 180, né? Ah, Tu te lembra das marcas do Miúdo? O que o Miúdo fez de máximo de supino e agachamento de terra? eu acho que de agachamento ele fez 400, eu acho. Puta que pariu. Ah. Eu E sei que eu sei que num desses terra aí com uma carga elevadíssima aí próximo de uns 400 quilos, ele teve uma ruptura do vasto medial, assim. Ele tem uma cicatriz enorme na perna, ele levou sei lá quantos, quase 100 pontos na perna. supino dele, Mas eu acho que o supino, eu acho que ele nunca foi do supino, eu acho que ele era só do agachamento e terra. ele não fazia Supino, supino? não, mas eu acho que ele não era o forte dele, não era o supino. Tá. Ele era mais direcionado para o agachamento e terra. Mas o duzentinho ele tocava no supino, né? Frouxo. Tranquilamente, eu acho que bem mais, bem mais. Eu cheguei a fazer supino com 220, série, assim, 6 repetições. Fortíssimo. Fortíssimo.
Esses números que a gente está falando aí são números muito próximos dos limites da capacidade humana, né? O Terra mais pesado foi feito por aquele cara do Games of Thrones, né? 500 quilos, né? E o supino está em 460, se eu não me engano, e o agachamento também em torno de 450, né? Os limites atuais. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta aí? Diego, Lucas? Não tenho nenhuma dúvida no momento. Tá bem. Tranquilo, professor. Por enquanto também, sem dúvida. Fala, Romualdo. Já que estamos finalizando, cara, não sei se já foi falado, mas deixar uma contribuição, que foi um erro que eu cometi. O Ivan sempre apresenta esses mapas, né, de trilhos anatômicos. Leva junto. Eu levo até hoje no meu iPad. Meus pacientes gostam. Eu abro no iPad. Então, eu tenho uma dificuldade gigantesca de memorizar. Tá? Eu tenho que trabalhar muito tempo para memorizar. Então, o que eu faço? Eu abro e aqueles mapas ali norteiam o meu pensamento, né? Norteiam a minha análise na hora. Então, em vez de eu ficar perdendo tempo, né? Tentando lembrar, é esse trilho, é esse subsistema, abre na tela, não é vergonhoso, é até, como eu disse, os meus pacientes gostam. Ele diz, nossa, abre no computador, dá um visual bacana, né? E tu pode mostrar para ele, olha aqui, ó, teu problema tá aqui, eu estou trabalhando aqui, mas, ó, tá interligado, então, né, se não foi falado, ajuda muito, gente, e deixa o teu atendimento mais valorizado. Acredito, o paciente enxerga mais valor no teu atendimento. Era isso, Ivan. Excelente. Na salinha do Joselito ali, ele tem todo entra na sala e eu também tenho. É isso aí. Eu também tenho na minha parede aqui. É que eu atendo a domicílio, né? Eu não tenho um local. Eu vou nas casas, né? Mas isso é fundamental, essa situação, esse ponto, né, que o Romualdo levantou, realmente é muito importante, porque como a gente trabalha aqui com anatomia funcional, que é um conceito que não é ensinado em lugar nenhum no Brasil, medicina, fisioterapia, eles não veem isso, eles não conhecem e não reconhecem isso, tá? Então, a pessoa, quando é teu paciente, vai começar um tratamento contigo, e tu vai vamos supor, né, no tema desse módulo aqui, dor cervical ou dor de cabeça, e tu começa a fazer liberação no diafragma da pessoa, nos intercostais da pessoa, a pessoa vai ficar assim, pô, mas esse cara tá louco, o que tem a ver isso aqui, entendeu? Então, você, com esse suporte gráfico, né, de tu mostrar ali para ele, seja no teu iPad, seja na parede, o mapa de anatomia funcional, tu explica para ela assim, olha, tu tá com dor aqui, ó, por causa disso aqui, ó, tá conectado, entendeu? Então a pessoa visualiza a coisa e, como o Romualdo acabou de pontuar, tu valoriza a nossa intervenção. E nos diferencia, né? Porque ninguém faz o que a gente faz da maneira como a gente faz. Essa que é a verdade. Era isso, pessoal. A aula de hoje era essa. Sábado que vem nós voltamos. Vamos dar um pau aqui para vencer a parte teórica do módulo 3 e vamos tocar, tá? Obrigado, Ivan. Eu que agradeço pela presença de vocês aí. O pessoal que gosta de futebol deve estar lá assistindo, não sei, já deve estar jogando lá, ou deve terminar. Mas eu, como não dou a menor pelota para futebol, né? Eu não gasto uma sinapse com futebol, não sei nada. Somos dois. Eu também não. Os últimos jogadores que eu me lembro aqui é o Figueiredo. Dedantidade. Figueiredo e o Leão.
Ok, pessoal. Muito Então obrigado tá. pela presença de vocês. Um bom domingo, uma boa noite para Abraço, vocês. Ivan. Até nosso Boa próximo noite. sábado, próximo encontro. Aí. Vamos dar continuidade, então, com mobilidade da coluna torácica. Um abraço a todos vocês. Desligando. Obrigado. Tchau, tchau.